Bom, vamos lá então. Eu escolhi esse texto para além do princípio da realidade, está na página 77 dos escritos. Ah, por quê? Eu acho que esse texto, ele é muito esquecido, muito deixado às vezes para trás, e eu acho que ele é um texto muito importante. Ele é um texto de 1936, né? Então pensa, é um texto precoce, né? O Lacan ingressa na psicanálise em 1932 com a tese de doutorado dele, né, sobre a psicose, o caso Aimee. Então, é um texto bem precoce, o Lacan já escrevendo ali algumas coisas. E só para esclarecer, para quem às vezes não tem essa noção, os escritos, essa coletânea escritos, não se chama escritos porque o Lacan sentou e falou: eu vou escrever um texto para vocês digerirem, em vez do seminário que é falado. Não, é escritos que tem a ver com escrita, que tem a ver com o conceito de letra que o Lacan vai trazer, que é aquilo que está no real, né? Ele vai colocar o significante no simbólico, o signo mais no imaginário, que é a fala, o que a gente compreende, e a letra como aquilo que porta o real, né? Tem casos que a gente recebe na clínica que a gente costuma dizer, olha, esse caso não está nem no signo, nem no significante, ele está na letra, que a gente não consegue quebrar nada, não consegue compreender nada, tá tudo muito difícil. A medicina gosta de chamar de borderline, bipolar, né? Casos muito graves, debilidade mental, porque a gente não consegue abrir nada. O paciente vai falando umas coisas e fica tudo muito, muito fechado ali. Gente, me dá só um minutinho que eu vou acalmar meus cachorros aqui. Só um segundinho. Bom, negócio do home office é isso, né? Ao vivo as coisas acontecem. Mas vejam bem, né? O que eu estava falando. O Lacan vai trazer aqui, gente, conceitos que ele ainda vai alcançar, tá? Tem muitos embriões, assim. Ele vai falar de linguagem como signo ainda, não falou ainda da carta roubada, do significante, né? Então, assim, os escritos foram publicados em 1966 e tem vários percursos do Lacan aqui, por isso que eu gosto dos escritos, né? Tem um Lacan mais adolescentão na psicanálise, esse texto aqui ele é super crítico, né? E a gente, quando entra na psicanálise, tem essa coisa de criticar tudo, critica escola, critica teoria, critica não sei o quê, até que depois a gente vai ali afunilando um pouco o caminho que a gente quer pegar. Mas ele traz muitas novidades. Uma delas é o trabalho, né, com a realidade. E aqui ele vai diferenciar, às vezes vocês perguntam muito, a diferença da psicologia, da psicanálise. Aqui ele traz uma delas, que é o trabalho com a realidade. Esse texto ele foi publicado pela primeira vez numa revista de psiquiatria. Lacan é médico, né? Tem essa formação mais psiquiátrica, então ele vai trazer isso aí pra gente dentro de uma revista de psiquiatria, mas já trazendo algo ali da psicanálise. Vocês conseguiram ler o texto, né? Acho que todo mundo leu ou não? Olha a Potira! Quanto tempo, Potira? Tudo bom? Que saudade! Gente, tem um pessoal que eu não vejo há muito tempo, muito bacana. Só por isso já valeu, só para ver vocês aqui. Muito legal. Então, o que que o Lacan começa fazendo aí, né? Na página 77. Eu não vou passar assim página por página, tá, gente? Não vou. É uma possibilidade de leitura, mas para contextualizar vocês, como a Tamires falou antes de eu começar a gravar, não entendi nada, fica muito, porque não tem o contexto aqui. O Lacan cita umas coisas, não sabe de onde que ele citou, e aí eu dando o contexto para vocês, que é uma direção, a partir daí vocês vão conseguindo digerir e ir para outros textos, porque assim, o Lacan não vai dar uma resposta, tá? Ele não vai dizer a realidade é isso, é aquilo. E não tá no final do texto também. A gente tem essa tendência a achar que no final vai ter um grande plot twist. O Lacan traz o plot twist no início já. Já começa dando umas rasteiras ao pessoal, né? E ele começa fazendo uma brincadeira. Tem um texto do Freud que se chama Para Além do Princípio do Prazer. Acho que vocês já tiveram acesso. Esse texto ele é fundamental para o Freud, para estudar o Lacan também, senão a gente não compreende muita coisa. O Freud vai trazer lá nuances, né, do princípio do prazer, princípio da realidade, que seriam os dois princípios que comandam o quê? O psiquismo. A realidade do psiquismo tem a ver com esses dois princípios, do prazer e da realidade. O princípio da realidade vai dar esse limite para o princípio do prazer, né? E vai questionar qual satisfação é possível na realidade. Então é basicamente isso que o Freud faz. Só que assim, o Lacan não vai tocar nesse texto, tá? Não precisa ir lá ler o texto do Freud. É só o título mesmo, é só uma brincadeira que o Lacan faz, porque ele vai fazer a mesma coisa que o Freud fez com a questão do prazer, o Lacan vai fazer aqui com a realidade.
É só isso, por isso que ele pega esse título, tá? E um alerta é assim, quando Lacan falar de real aqui nesse texto, gente, é real de realidade, tá? Não é o real lá do real simbólico imaginário. Todas as vezes. Que é algo que a gente precisa alertar no Lacan. Quando ele fala de sujeito, por exemplo. Tem vezes que ele está falando do sujeito da ciência, aí ele passa a falar do sujeito do inconsciente, real de realidade, real do real, né? Porque são temas que a filosofia já se debruçava. Vocês vão achar em livros de filosofia sobre o real. O Freud fala algumas vezes em real, mas tem muito mais a ver com a realidade ou com real no sentido de realeza, né? Também tem um outro sentido aí. E qual que é a ideia do Lacan? Ir para além. Essa é a proposta da psicanálise lacaniana. A gente acredita num para além, né? O paciente trouxe isso, fui abusado. O que que tem para além disso? A gente não vai ficar nessa realidade. Nossa, meu Deus, foi estuprado, coito. A gente vai para um para além disso aí. Assim como o para além do princípio do prazer, né? O paciente fala que gosta, que não gosta, quer ou não quer, sente prazer ou não, a gente vai para além disso, sem, por favor, matar a psicanálise, que é dizendo, o paciente tem um gozo com isso. Isso não resolve nada, isso não ajuda nada. Ah, ele tem uma satisfação nesse desprazer. Grande, grande descoberta em psicanalista. Nossa, meu Deus, né? Você leu Freud, que bom, que bom. Mas a gente precisa avançar. E a psicanálise foca nisso, nesse paralém que é o que? O objeto A, que o Lacan vai anos depois cunhar, ele fala que é o único conceito que ele cunha, que é o foco, que é ali o objeto da psicanálise, que é o objeto A, né? Que é esse resto, esse paralém do desejo, né? O paciente chega e fala, mas eu tenho tudo. Essa é a realidade que ele traz. Eu tenho tudo, na realidade objetiva dos fatos do mundo, eu tenho tudo, eu tenho família, eu tenho dinheiro, mas tá faltando alguma coisa, que é esse resto que cai, né, dessa operação ali do sujeito com o outro. E aí o Lacan vai criticar o quê? Vocês sabem que ele critica muito a psicologia do ego, né? No final desse texto ele vai criticar, que vai pegar ali a segunda tópica do Freud e tal, mas aqui ele vai criticar a psicologia reinante nos anos 30. Na verdade, é um pouco antes, tá? O Lacan fala nos 30, mas essa psicologia reinou durante muito tempo, que é o quê? O associacionismo. Ele traz nessa primeira página algo disso, mas só para contextualizar para vocês, que é o associacionismo, né? Ele deriva do empirismo, né? São correntes ali formadoras da psicologia, que vem lá do Stuart Mill, quem fez psicologia talvez tenha estudado disso, vai relembrar, onde eles vão trazer ali os inatistas vezes os empiristas, né? Os inatistas são aqueles que acham que o psiquismo é inato, né? Então, do nada, aparece ali o psiquismo. E os empiristas vão dizer que não, que o sujeito é uma tábula rasa, ele não nasce com psiquismo, mas ele vai ali tendo conhecimento, agregando aprendizagens através da experiência, e assim se forma o psiquismo, né? Então, tem aquilo de inato e aquilo de empírico, aquilo que já nasce com a pessoa e aquilo que ela vai se apropriando ao longo da vida. O associacionismo, ele se liga o empirismo, né, de certa forma, e o que eles chamavam de psicofísica, que foi o Fechner que vai desenvolver. O Lacan não cita ele aqui, mas ele está criticando Fechner, né? Fechner ou Fechner, se escreve com CH, né? Fechner. Esse cara vai dizer que o psiquismo é uma relação entre aquilo que é psíquico e aquilo que é físico, né? Ele vai pensar as percepções, o campo ali do sensorial. O Freud vai um pouco por aí, quando o Freud diz que as pulsões são uma fronteira, né, entre o psíquico e o somático, só que o somático de Freud não tem a ver com o físico, né? A soma não é exatamente o físico aqui, mas tem a ver com algo de uma substância, algo que é possível ser dito disso, tá? E o Fechner, em algum momento, o Fechner vai falar sobre o princípio do prazer, então por isso que o Lacan retoma esse texto do Freud. Olha o tanto de associações que o Lacan está fazendo, né? Criticando o associacionismo, fazendo associações com o princípio do prazer, porque o Fechner vai falar disso, né? O Fechner vai falar disso. E o que ele leva em conta, esse autor, esse Fechner, esse psicofísico? Que tem alguma ideia inconsciente ali. Sabe aquela metáfora do iceberg? Você já viu a metáfora do iceberg, né? Ela não é do Freud, né, gente? Essa metáfora do iceberg, quem faz é o Fechner. É ele que cria essa metáfora do iceberg, né? Que tem algo escondido, que tem uma parte que a gente não tem acesso, essa parte seria o inconsciente, por quê? O inconsciente já estava sendo estudado. O Freud dá um outro estatuto para ele, o Lacan dá um outro estatuto, o inconsciente para Lacan é muito diferente do inconsciente freudiano, mas o Fechner é que faz isso, tá? Essa metáfora que ainda ronda, e eu ainda vejo psicanalistas trazendo isso, eu falo, gente, a gente vai errar, a gente vai falar umas merda na rede social, mas às vezes a pessoa ela se atropela tanto, ela leu duas linhas de Freud, ela já quer sair falando as coisas na rede social e ainda ensinando outros psicanalistas, né? É um risco que a gente sempre corre. Mas não tem nada de escondido, né, gente? Na psicanálise freudiana, o sintoma é público. O sintoma se liga ao outro.
por mais que o neurótico obsessivo acha que consegue esconder o sintoma, porque ele acha, né? Generalizando, achando que todo mundo tem as mesmas manias e rituais que ele, todo mundo é igual a ele, né? E aí o analista vai dizer, ó, não, isso aí é só seu, é só você que pensa assim, né? Ou aquele sintoma que a histérica denuncia, como se todo mundo tivesse o mesmo sintoma que ela, né? E aí a gente vai histericizando ali esse grupo, todo mundo passa mal, todo mundo junto, todo mundo sentindo as mesmas coisas, né? Então, desde Freud, o inconsciente já estava na superfície da palavra. Desde Freud, gente, nas formações do inconsciente, quando Freud vai falar dos sonhos, né, na interpretação dos sonhos, não existe o sonho. A gente não interpreta sonho. Não tem isso, assim. O sonho, ele já é a sua própria interpretação. O sonho, ele é uma revelação, ele é uma coisa que vem ali com metáforas, com metonímias, o Lacan vai dizer, né? Freud, condensação e deslocamento. Mas ele já porta uma mensagem que é do inconsciente, que é do sujeito. E o que que importa para o Freud? É o relato do sonho, é o que se diz do sonho, e não as imagens, entendem? Não esses signos, tipo assim, ah, sonhou com cobra é porque, né, vai ter problema de saúde. Sonhou que tem aquela clássica, né, que a mulher sonha que o marido tá traindo ela vai tirar uma satisfação. Tem algo do desejo. Que pode ser o quê? Uma vontade de que esse marido traia, de perceber que o outro tem desejo, de perceber que ela tem desejo, N coisas, mas tem algo que está sendo dito nesse sonho. E o analista vai apostar nisso, né? E o Lacan começa dizendo aqui, já vindo para o texto, né? Que ele vai colocar assim, ó, esse início, né? Parágrafo introdutório na 73, que a nova psicologia não reconhece a psicanálise apenas o direito de cidadania, né? Como assim? O que que é ser cidadão? É poder ter uma pátria, um lugar próprio no mundo e poder fazer parte. A gente, como cidadão, a gente não faz parte da América Latina, do Brasil. Então, a nova psicologia diz que a psicanálise não pode fazer parte do quê? Da ciência. Nós não estamos tendo um debate há um tempo sobre ciência, negócio de PBE, etc, etc. Esse texto ele é atualíssimo, gente. Que essa ciência agora está dizendo que é a mesma coisa do associacionismo, né, gente? Existe uma verdade, existe uma realidade objetiva dos fatos. Eu faço testes randomizados, pipipi, popopó, e chego no resultado tal, que é melhor para o paciente. Eu sei o que é melhor para o paciente. O Lacan vai criticar isso, essa onipotência, né? E o associacionismo é o que pensa o comportamento, tá? Que o comportamento e os nossos conhecimentos são resultados de conexão de ideias, assim, né? Eu tô ali pensando, mas elas derivam das sensações. Tudo vem da sensação, tudo é do que é perceptivo, né? E eles vão trabalhar com noção de verdadeiro, né? O Lacan vai trazer isso aí mais na página 79, né? Ele vai trazer essa questão do que eles consideram como verdadeiro. E no primeiro parágrafo, não, na segunda entrada aí da 79, né? Porque tem um restinho de parágrafo, ele vai colocar assim, ó. Essa teoria fundamenta-se em dois conceitos: um mecanicista de engrama e outro falaciosamente tido como dado pela experiência, da ligação associativa do fenômeno mental. Então, o que é esse engrama, né? Esse engrama tem a ver com uma impressão, tá? Um traço fisiológico que marca o psiquismo. O Freud fala de traços minêmicos, né? Então, para os associacionistas, teve uma impressão. A pessoa nasceu, foi impresso ali nela um traço fisiológico no corpo dela que vai marcar esse psiquismo. Tudo vai passar por essa sensação física, essa sensação de corpo. Merleau-Ponty vai por aí, né, para trabalhar a gestalterapia, e outros terapeutas também. E a ligação associativa é o quê? Elementos mentais dessa associação. Então, nós vamos ter o corpo e os elementos que vão englobar ali esse corpo, esse traço fisiológico que foi trazido. Só que isso é uma abordagem simplista da mente, do que seria a mente, né? Por exemplo, que eles propunham? Que a criança ela aprende a palavra passarinho, por exemplo, a palavra pássaro. Como? Associando a imagem do pássaro com o som que ele faz. Não tem nada a ver. Não é sobre isso aprender uma palavra. A palavra, né, o Saussure vai trazer pra gente, o signo, ele é arbitrário. Alguém escolheu que se chamar passarinho. Não tem a ver com o canto do pássaro, não é sobre isso. Mas os associacionistas é isso, eles associam tudo. Tudo é associado, a mente, o corpo, o tempo inteiro. Tudo depende, uma coisa depende da outra. Tudo depende das sensações. É a sensação que me causa o canto do pássaro que faz com que eu aprenda que aquilo é um pássaro, né? Mas o foco é nessa objetividade dos fatos. Eu só aprendo que é um pássaro porque eu vejo o pássaro. Não pode ser só a palavra. Eu tenho que saber, eu tenho que ver esse desenho, eu tenho que tocar, eu tenho que pegar. Aí eu sinto que é o pássaro, isso passa por esse traço fisiológico no meu psiquismo, isso registra algo e eu aprendo que é um pássaro. Uma coisa bem meio esotérica, assim, né? Meio que a psicanálise tanto critica. E aí na página 80
Que Lacan vai trazer várias coisas. Ele é super prolixo nesse texto, tá, gente? Como em todos, mas nesse aqui ele é muito prolixo, então vai dificultar um pouco o aprendizado de vocês. Mas na 80 ele vai se perguntar assim, lá em cima, né? Na primeira entrada aí, né? Depois que ele fala de análise fenomenológica, que são esses fenômenos do mundo, né? O que que é o fenômeno que o Lacan está trazendo aqui? Tudo que eu observo no mundo e que passa pela minha percepção. Mas no final da primeira entrada, ele se pergunta assim: será isso obra do materialismo? Como se permitiu que uma certa crítica dissesse? Pior ainda, será a própria objetividade impossível de ser atingida em psicologia? Olha aqui que o Lacan está criticando. Não sei se vocês acompanharam, teve um último debate que eu acompanhei sobre PBE, que era aquele Jean Leonard, uma coisa assim, falando que eles são muito objetivistas, né? Empiristas, é objetivo, tudo. Aí no final alguém perguntou assim, porque eles não chamaram nenhum psicanalista potente, né, pra questionar, tipo, não chamaram o Dunker, não chamaram a Maria Homem, não chamaram, sei lá, outras pessoas, chamaram o pessoal lá que eles conhecem, né? E ele vai dizendo assim que dependendo ali do caso a gente vai pela subjetividade. Uai, mas não era, o negócio não era objetivo? Não era isso? Tipo assim, vamos pelo caso a caso, né? Vamos pela intuição. Faltou ele dizer isso, né? Então é um pouco complicado. E o Lacan está questionando exatamente isso, né? Não tem essa possibilidade. Porque o associacionismo ele vai rechaçar o quê? Alguns fenômenos, não é todos os fenômenos que eles vão olhar. Em detrimento daqueles fenômenos que eles julgam mais importantes. Isso não tem nada a ver com o trabalho do psicanalista, gente. Que é assim, eu já vou para a clínica vendo ali quais são os fenômenos que eu tenho que refutar. Tá alucinando. Ixi, isso é patologia, né? Tem uma. Vocês estão assistindo, não sei se vocês assistem a novela das 8, das 9, Vale Tudo, que tem uma terapeuta, uma psiquiatra que é terapeuta, que trata a Heleninha Reutemann, que é a cachaceira da novela, né? É a pessoa que tem um vício, né? Uma dependência química e tal, em bebida. Ela é super associacionista. Ela fica o tempo todo tentando fazer com que a personagem perceba que as coisas estão fora da realidade. Olha, ele não tá te traindo. Olha, não é isso aqui. Olha, você não precisa beber toda vez que você estiver mal. Isso não funciona. Não é assim que as coisas funcionam. Você tentar tirar uma crença do neurótico que acha que está sendo traído, gente, é mais difícil do que balançar uma certeza psicótica, né? O neurótico ele tem uma crença, ele crê no sintoma, ele acredita naquilo ali, e porque ele acredita, aquilo existe e aquilo é uma realidade. Freud, por exemplo, quando Freud achava que os casos de histeria eram oriundos de estupros e abusos, né? Teoria do trauma, teoria da sedução. Depois ele pensa, mas peraí, todo mundo foi estuprado? E muitas eram, tá, gente? Muitas histéricas, sim. Os pais abusavam, só que o Freud não podia falar nada porque ele ganhava o dinheiro dos pais das histéricas, né, gente? E não é assim de pensar, o Freud era espertinho, mas às vezes acontece com a gente, da gente não poder intervir tanto num caso, sob o risco de perder aquele caso não só pela questão financeira, mas pelo próprio tratamento e pelo desenvolvimento da psicanálise. A gente tem que baixar um pouco a crista às vezes, né? Não dá para fazer tudo do jeito que a gente quer. E depois ele diz: não, isso é fantasia. Existe uma fantasia de abuso. Então vocês vão receber muito isso, né? Quando o paciente fala que foi abusar. Agora, isso ficou até na moda, gente. Isso não vinha antes, né? Não que essas pessoas não foram abusadas, não é disso. Mas isso não interessa tanto pra gente. Interessa mais o que está sendo dito, o que que isso gerou, né? Geralmente a questão do abuso gira em torno de não tinha um outro ali, não castrado para me salvar, ninguém fez nada, ninguém me ajudou, eu estava sozinho. E aí vão vindo todas as coisas. Ou quando o paciente diz assim: ah, eu fui abandonado. Você não vai lá cavar o passado para saber quando que o pai e a mãe deixou no orfanato. Então, não, é um sentimento de abandono, né? Só que não só uma percepção física, que o associacionista vai nisso. Não, tem que ter a percepção. Você não sabe o que é abandono, a não ser que você tenha vivido o abandono. Senão, então não é abandono, né? E por aí a gente erra mais, né? Então Lacan vai trazendo aí a primeira diferença com a psicanálise para essa psicologia que está viva até hoje, né? Para a gente não é necessário passar pelos sentidos, pela percepção, né? Esse teste de realidade, essa prova de realidade que a psicologia diz, né? Da gente entender o que é real, o que que não é. Por exemplo, o fantasma ou a fantasia, né? Tradução para o Brasil veio fantasia porque eles ficaram com medo de falar em fantasma e a gente confundir com fantasma que nos persegue. Mas a fantasia também tem esse caráter, né? Essa fantasia de abuso, de ser abandonado, né? Não precisa ter acontecido ali. Outro exemplo, a alucinação na psicose. O sujeito, ele não duvida da voz. Assim, o psicótico, ele sabe que não tem alguém ali, tá? Também não é assim que você fala, ah, isso não é a psicose. Não, ele sabe que, pô, a Madonna não tá na minha sala, mas a voz, eu não duvido dessa voz.
O associacionista vai dizer o quê? Não, isso aí não tem realidade. Vamos fazer ele entender que essa voz não está dizendo nada com nada, né? É um erro dos sentidos. Na página 81, o Lacan vai trazer isso, né? Na segunda entrada aí, ó, que ele diz assim, página 81. Assim é que assimilando o fenômeno da alucinação à ordem sensorial, a psicologia associacionista só faz reproduzir o alcance absolutamente mítico que a tradição filosófica conferia a esse fenômeno na questão acadêmica referente ao erro dos sentidos. Então aí a gente cai numa mitologia. O paciente está mentindo, né? E a gente vai precisar o quê? Decifrar a verdade, né? Que a verdade é um tema da filosofia, gente, há séculos, né? Quem já estudou um pouco de filosofia sabe o que que é a verdade, o que que é o desejo. A psicanálise não trouxe nenhum termo novo assim. Não é o Freud que cunhou o desejo. Agora, a forma que ele deu para isso, o direcionamento, ele, o Lacan e outros, para a verdade, no caso da psicanálise, a verdade do inconsciente, é muito diferente. Já o associacionismo, que está presente até hoje na teoria cognitivo-comportamental, por exemplo, análise do comportamento, né? Vai dizer o quê? Que tudo que nós sentimos, experienciamos e vivemos é fruto de experiências e sensações. Como que é a TCC, né? A gente tem um sentimento que gera um pensamento que gera um comportamento. Então, eu não vou mexer direto no comportamento. Eu tenho que ir lá atrás de quais são esses pensamentos que estão gerando os comportamentos e saber qual que é a raiz, né? Quais são os sentimentos que geraram. Eu mexo no sentimento que vai mudar o pensamento, mudar o mindset, né? E que vai gerar um outro comportamento e o trabalho está feito. Isso é útil? Sim, claro que é útil, né, gente? O paciente precisa, às vezes, trabalhar, precisa fazer uma. Isso vai, não é que não funciona. Entendam, quando o Lacan faz uma crítica, não é que ele diz assim, isso não pode acontecer, isso é horrível. Ele está diferenciando os campos, dizendo, olha, não é só o que vocês fazem que é ciência, o que eu faço também é ciência. É uma ciência um pouco diferente. Por exemplo, o paciente chega com medo de voar. Só eu falar medo de voar, vocês que estão com escuta mais lacaniana, mais significante, já vão pensar em voo como outra coisa, né? Voar na vida e tal, mas vão medo de voar de avião, né? A pessoa tem medo. Aí você fala, mas você já entrou no avião? Nunca. Pô, o associacionista vai dizer, cara, vamos mudar isso aí, né? Não, vamos conhecer o avião, as peças do avião, vamos estudar sobre o avião, né? Pra gente da psicanálise, não importa se não teve esse trauma. A pessoa nunca viajou, mas ela tem medo de voar. E a gente vai, inclusive, associar com isso, né? Medo de voar na vida, medo de ser livre, medo de conhecer outras coisas e tal. Porque o desejo não tá na realidade material. Não é sobre isso. Não, o desejo da pessoa é voar e ela não consegue, eu vou destravar esse desejo, ajudar ela a conseguir a fazer as coisas. Não é sobre isso, né? Porque o desejo tem esse caráter de impossível e de insatisfeito em todos nós, neuroses, psicoses. É sempre assim, né? Porque não é algo material, não existe o objeto do desejo. Existe aquilo que causa o nosso desejo, né? A gente mira numa coisa, né? Então o paciente está mirando em fazer uma viagem, vai sempre acertar em outra coisa. Mesmo que ele faça a viagem, quando ele faz, fala, não era isso, não era isso, e não era isso, e não era aquilo, né? E aí, o que que o neurótico faz? Se defende do desejo, não querendo olhar para isso, né? Não é a gente que vai jogar isso, não façam isso, tá? Não taquem a castração assim na cabeça da pessoa, né? Do tipo, olha, o paciente começa a falar assim, porque eu sou perfeccionista e tal, não sei o quê, né? E aí, ou o paciente às vezes traz e fala, mas sabe que eu descobri que não precisa ser perfeito, né? Nem o relacionamento é perfeito. Isso parece assim, nossa, olha como o paciente melhorou. Não. Isso é uma construção imaginária, bem neurótica. A pergunta é: o que que é perfeito, Fulano? Não entendi. O que que você está falando? Por que que começamos a falar de perfeição? O que que significa ser perfeito? E aí cada um vai dar uma voz para isso, né? Cada um vai trazer uma coisa. Vocês vão escutar coisas surpreendentes do paciente dizer, sei lá, bom, perfeito é aquilo que falha. Eu já ouvi isso em análise. Do Neida, assim, perfeito é aquilo que falha, né? É aquilo que fala, é aquilo que diz, é aquilo que falha mesmo, né? Que fracassa. Né? Porque a minha mãe era perfeita. Aí você vai analisando, vai vendo ali, né? O que que é isso? A gente não pega esse signo que está no horizonte, assim, da nossa época, do que é a perfeição. O paciente chega falando que está procrastinando. Pode ser várias coisas, né? E cuidado, né? Os associacionistas não, eles já vão para esse lado, não está procrastinando. Mas peraí, você tem que entregar o TCC, você tem que entregar você tem que terminar esse trabalho, você tem que entregar esse projeto para você ganhar dinheiro. Não que a gente não faça isso. Claro que a gente faz essas perguntas também, mas a ideia da psicanálise não é essa, né? O paciente às vezes vai dizer assim, não, mas é que eu não sei. Aí, pá. Não, mas é que na verdade eu não consigo. Isso já é um avanço analítico, né? Sair do eu não, dessa crença no saber, sendo que a análise tem a ver com saber fazer,
não é só fazer nem saber, mas saber fazer com o sintoma, né? Que é como se o paciente dissesse, só me livra do meu sintoma para eu fazer esse TCC e entregar esse trabalho. Ah, eu não consigo. E às vezes nesse não consigo, a gente vai ver que não tem nada do desejo, por isso que a pessoa não consegue. Porque não é para conseguir mesmo, né? No associacionismo, ou derivados dele, numa TCC da vida, é o que? Isso é uma crença limitante. Para psicanálise é uma crença limitante que te dá um limite importante. Vamos olhar para isso? Às vezes vai ter que ficar nesse limite mesmo. Às vezes não é para você. Como eu falei aqui de rede social, tal, às vezes, mas é que eu queria ser uma Anitta, eu queria ser famosa. Só porque o paciente diz que quer, não significa que é isso que é o desejo que ele quer. Assim como ele diz, eu não quero, eu não vou falar disso, já tá falando. Lembra do texto da negativa do Freud? Tem que tomar cuidado pra gente não ficar chato demais, né? O psicanalista, ele busca pelo em ovo mesmo, mas tem um limite. Qual que é o limite? Quem que dá o limite? O próprio analisante. Hoje eu escutei de uma pessoa assim lá na outra rede, no TikTok, alguém falando assim: em 15 minutos o psicólogo mandou pro psiquiatra. Enfim, como diz o Freud na psicanálise selvagem, né? Não vamos tomar isso como a verdade, o que os pacientes dizem sobre o seu terapeuta, porque eles inventam um monte de coisa. É só um comentário de rede social, não adianta a gente maldar. Nossa, que absurdo. Às vezes o profissional foi certeiro. O paciente chegou dizendo que quer se matar, que não come, que não dorme, não sei o quê. Pera. Já foi no psiquiatra? Ah, não, é que eu não vou tomar remédio. Ah, vai tomar sim. Quantas vezes eu já falei isso pro paciente? Vai. Para ser atendido comigo, vai tomar sim. Vai tomar remédio. Lucas, mas meu Deus, você está sugestionando. Lacan vai dizer que a transferência ela tem esse lugar também de uma certa sugestão. Mas é pra quê, gente? Pô, o paciente tá falando que vai se matar, que não tá dormindo, não tá comendo. Você vai ficar. Fale-me mais sobre isso. Que fale-me mais sobre isso? Às vezes, só de você dizer isso, o paciente fala: Não, pera. Também não é assim. Também não é assim. Eu tô inventando, eu tô. Isso acontece, o paciente querer chocar ali a gente, né? E às vezes tá com muita coisa abafada. E aí cada um vai ter seu tempo, obviamente, de fazer isso, né? Mas os associacionistas não veem assim. A priori, isso já é patológico, né? E a gente precisa mudar esse seu mindset, né? A pessoa está enxergando, sei lá, anjos coloridos, né? Eu enxergo anjos coloridos. Isso é patológico. Vamos lá no DSM, vamos já tomar um remédio, vamos fazer alguma coisa, né? Não, a gente pode tirar isso do campo de vista, né? O paciente reclama, sei lá, que não dorme. Uma crença, uma crença não, uma queixa muito comum na clínica é essa, né? Paciente que não dorme. Cuidado ao apostar muito na psicanálise, né? Fez exames, viu como é que tá? Ronco, apneia, síndrome das pernas inquietas, essas coisas, elas existem, né? E a pessoa começa a não dormir, e esse não dormir gera o quê? Cansaço, angústia, ansiedade, crise de pânico, depressão, porque não está dormindo. Não é que a depressão gerou ausência de sono. A gente vai atrás de saber o que que veio antes, né? E aí dentro de cada realidade específica, porque para cada um vai ter uma realidade que ampara o quê? O mundo que a gente vive, que é caótico, gente. É caótico por natureza. É a linguagem que dá esse amparo. Seja pela fantasia ou seja pelo delírio, né? No caso da psicose. Para o Lacan, o que que é a realidade? É um dos conceitos, né? É aquilo que é produzido na relação entre significantes. A gente nasce é como se fosse. Não sei se vocês já ouviram, viram ou leram poemas do poeta Mallarmé. Já ouviram? Tem um dele que se chama O Lance de Dados. O Lacan acho que até cita isso em algum momento. Quando a gente nasce é como se fossem lançados alguns dados, algumas cartas ali. E são elas que a gente tem para trabalhar ao longo da vida, e o analista só vai conseguir mexer um pouco nesses dados. Não tem como mudar as cartas, elas foram dadas, o Lacan vai dizer, né? Se é uma neurose ou uma psicose, vai depender do que aconteceu no grande outro. O que que é o grande outro? O lugar do significante, o lugar da linguagem, que se encarna nas pessoas, se encarna na mãe, se encarna no pai, nas figuras importantes, mas ele é uma instância, né? De onde jorra tudo, de onde jorra a linguagem que destina a nossa vida. O significante destina a nossa vida a repetir incessantemente. Essa pessoa com essa cadeia de violência, de abuso, essa cadeia significante, né? Por que que é significante? Porque a gente vai tentar quebrar tudo isso. Não sabemos o que é abuso, não sabemos o que é perfeccionismo, não sabemos o que é traição, né? A pessoa, a gente vai ali tentando construir algo de uma realidade muito própria que o Freud vai chamar de realidade psíquica. Acho que vocês já ouviram falar desse conceito freudiano, né? Uma realidade psíquica. Sei lá, o paciente chega e fala assim: eu sou muito feia. Não adianta você olhar e falar: meu bem, olha como você é bonita. Por quê? Isso é imaginário, né? A gente apelar para o imaginário, né? E não que não seja importante.
Não que não seja importante em alguns momentos a gente dizer, elogiar o paciente. Já teve paciente que eu falei, nossa, mas você é um rapaz tão bonito e tal. Isso teve um efeito para a pessoa, mas não foi uma coisa pensada, é uma coisa ali, né? Contato entre duas pessoas, algo vai escapar. Mesmo que você seja um analista super silencioso, o paciente vai flagrar uma orelha que mexeu, uma sobrancelha. Eles são. Quanto mais silencioso a gente é, às vezes é até pior, né? O Lacan vai falar sobre o silêncio, que a gente silencia as nossas opiniões, né? O nosso juízo de valor. Silêncio não tem a ver com a ausência de palavras, né? Mas silenciar esse outro que está sempre demandando. E o paciente já espera que a gente demande algo dele. Ele está o tempo todo questionando: o que que você demanda de mim? O que que você quer de mim, né? A pergunta lá neurótica do que foi, com a qual o Lacan constrói todo um grafo do desejo e toda a teoria sobre o desejo. Então, eu sou feia. Isso é um atravessamento significante. É um ato falho. Como assim um ato falho? A gente não sabe o que que isso quer dizer a priori. Isso tá querendo dizer uma coisa, mas eu acabei dizendo outra. Por exemplo, a palavra feia, né? Pode ter várias entonações. A criança, quando ela vai crescendo, ela não aprende a chamar as coisas de feio, assim, no sentido de errado. Olha que feio. Ah, isso é feio, é dodói. Ela faz uma generalização. Isso fica ali num combo de linguagem que é muito particular, e isso nos atravessa a vida inteira. O analista vai em busca disso. Feia é o quê? Como que essa pessoa significou ao longo da história dela o que é feia? E não é feia em oposição a bonito. Por que que você está pensando feia já em oposição a bonito? Não, né? Mas como que você. Tá, você é feia. Queria ser como? Como que queria ser? Porque essa pessoa não vai dizer, ah, eu queria ser bonita. Não é sobre isso. Eu queria ser vista, eu queria ser amada, eu queria ser. Eu quero continuar feia, eu só queria me aceitar. Olha só, cada coisa que vem, né? Tem que tomar muito cuidado. Eu já tive paciente que chegou dizendo assim que tinha que terminar com a esposa, era um negócio assim, finalizar. Era algo assim, eu não lembro a palavra que ele usou. E aí eu fui me finalizar. Não, é finalizar assim, nossos projetos e tal. Tem umas coisas que a gente tem que fazer e tal. Dar um fim, era uma coisa assim. Que a gente precisa dar um fim. Eu e minha mulher, um associacionista ia pensar, é divórcio, né? Não é comigo, eu vou encaminhar para o judiciário. Não tinha a ver sobre divórcio. Era sobre dar um fim a algumas coisas que eles começavam um monte de projetos e não terminavam, ele e a mulher, né? E claro, no análise a gente foi trabalhando, por que que precisa terminar? Veja como é que o analista é perspicaz, né? A gente questiona uma coisa, questiona outra, o paciente se agarra no imaginário, numa resposta, porque as respostas elas vão acontecendo na nossa revelia e a gente vai puxando para outro campo. Como essa paciente que eu falei, né? Essa pessoa que colocou no Instagram, com 15 minutos ela me mandou pro psiquiatra. Pô, mas mandou, ela manda em você, né? Por que isso? O que que aconteceu? E por que que não reclamou também? Né? Por que que não pode reclamar? Dizendo, não concordo, não acho que eu tenho que ir no psiquiatra. Por aí a gente já vê como é que tem como é que é esse funcionamento psíquico, né? Tem gente que não consegue fazer objeção. Mas, Lucas, é uma primeira sessão, poxa, a gente vai acolher a pessoa. Pois é, mas na vida isso nem sempre é possível, né? As coisas elas acontecem de uma outra forma. E mais um pouquinho pra frente, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, tá rápido demais, dá pra pegar? Tá. Se quiserem interromper, gente, fica à vontade, tá? Que eu vou falar, não precisa deixar assim pro final, eu vou falando, falando, falando. E se interromper, pode levantar a mão, pode abrir o microfone, tá? Na página 82. Verdade da Psicologia e Psicologia da Verdade, que é outro capítulo. Não se prendam muito a capítulos também, tá? O Lacan é tipo assim, ele faz um texto bagunçado e ele põe uns capítulos só para dizer, pra dizer, olha, eu organizei o negócio, mas você pode começar de qualquer lugar, é que nem os seminários, não sei se vocês sabem, não precisa ler o seminário de cabo a rabo do começo ao fim, você pode ir numa aula muito específica e voltar e ir cruzado que a ordem dos fatores não altera o produto, porque o produto é a gente que vai produzindo ali, cada um a sua forma, né? Cada um vai fazer uma psicanálise muito diferente, embora a gente tenha uma base. O que que o Lacan está denunciando aqui? A onipotência dessa ciência psicológica de dizer que trabalha com a verdade. Olha a PBE aí, né? Hoje era a PBE, naquela época era o associacionismo, né? Na página 82, acho que é na 82, que ele vai dizer, ou na 83, que ele vai colocar assim, né? Que a verdade e o saber, elas são conceitos, né? Ele vai falar assim que os fenômenos psíquicos não se reconhece a eles nenhuma verdade própria. Aqueles que não pertencem à realidade verdadeira não têm realidade, senão ilusória, né? É nesses termos que o associacionista vai colocar. Se eu não reconheço uma realidade verdadeira, essa realidade ela é uma ilusão. E se é uma ilusão, isso é o quê? Patológico. E a gente tem que tirar a ilusão dessa pessoa. A pessoa chega dizendo que ela está vendo unicórnios.
Não pode, tá errado. Sendo que na linguagem, isso é possível. A gente pode fazer um congresso sobre unicórnios, sobre gnomos, sobre fadas, sobre Deus. Cadê a gente? Porque é aquilo, né? A gente tem ali uma comprovação, uma foto, um sangue, o tipo sanguíneo do que seria esse Deus e tal. Não temos, né? Mas não significa que alguém não possa acreditar e fazer algo com isso, e pra gente é ok. Quando o paciente traz algo até religioso e tal, a gente não vai refutar isso. Cuidado, né? É importante para essa pessoa, né? Claro, depende do caráter que ela dá para isso, né? Sobre qual ótica que ela olha, qual lugar dessa religião, desse dogma, mas vai entrar como qualquer crença, inclusive a crença na ciência, viu? Paciente que é muito ateu, acredita muito na ciência, muito na psicologia, muito na medicina, muito na psicanálise. Uma crença na psicanálise também faz com que alguém ache que fez um câncer. Vocês já ouviram isso? A pessoa, é histérico, fez um câncer. Ah, por favor, né, gente? Mesmo que estejamos falando de uma histeria, né, de conversão, que é cada vez mais rara, e a conversão também não precisa ser necessariamente só das histerias, mas vai ser conversão quando ela se oferece como um apelo ao outro. E cuidado em ficar tentando decifrar, a gente não decifra a conversão. A coisa vai acontecendo, né? Tem histérico que vai ter isso o resto da vida, né? Fazer análise é a gente descobrir que a gente não vai se curar do que a gente achava que a gente vai se curar. Não vai ficar perfeito. Não vai parar de sofrer. Não vai parar de ter sintoma, né? Mas vai dar um outro lugar para isso. Só que o Lacan vai colocar verdade e saber, diferente dos associacionistas e da psicologia até hoje, né? Ah, que a verdade e o saber. Vocês já viram aquela fita de Möbius? Acho que já ouviram falar, né? Que ela não tem nem avesso nem direito. Aquela da formiguinha do Seminário 10, eu não tenho aqui agora. Se olhar na capa do Seminário 10, tem, né? A formiguinha, você não sabe onde é que tá dentro, onde é que tá fora, né? Então, pro Lacan, isso, verdade e saber são duas faces ali da mesma moeda. O que que é o saber? É a rede de significantes. Então, uma coisa é vocês terem conhecimento psicanalítico, conhecimentos. Agora, essas, é porque eu não sei. Claro que você não sabe. O caso chegou para. Nem é um caso. Para ser um caso, precisa de três, pelo menos, né? Lacan vai falar em dois, mas precisa de três. Precisa de analista, analisante e inconsciente, que é essa rede de significante. Então, a rede significante vai vir depois. Você não sabe dela antes. Então, o saber vai ser construído numa análise, que é o saber não sabido, o saber não todo, né? O paciente chega sabendo, né, gente? Eu sei. Isso aqui que eu tô dizendo, eu sei. Eu sofro disso. Eu tenho crise de pânico, de ansiedade. Qual que é a convocação do analista? Vamos saber sobre isso que você sabe? Que o paciente diz não querendo muito saber. Eu tenho isso aqui, eu sei que eu tenho, mas eu não quero saber, não. Né? Será que tem mesmo? Será que é sobre isso? Né? E o que que seria a verdade? A verdade é o campo do não saber. Então, se o saber é a rede de significantes, é isso que o paciente traz meio que pronto, a gente vai em busca da verdade, que é esse ato, esse gap, a possibilidade de não saber. E que daí a gente vai construir alguma coisa, que é o enigma que a gente coloca, né? Porque o sintoma chega nesse lugar de responder tudo, né? Tudo vai nesse lugar. Eu faço isso por conta disso, eu sou assim por conta daquilo. Se a gente não consegue fazer isso, é uma das operações do analista que o Lacan vai falar no seminário 15. Acho que é o 15 que é do ato analítico, né? Eu nunca recordo dos números, acho que é. 14 é o fantasma, o 15 é o ato analítico. Que é a operação verdade, que é quando é possível estabelecer ali algo de uma verdade do inconsciente. A gente faz a operação subversão do sujeito, subverte o sujeito, ele fica alienado ao discurso psicanalítico e não mais a esse discurso da ciência, né? Deixa de ser só um sujeito da ciência, não acredita mais tanto assim no pensamento, já sabe que ele não pensa o próprio pensamento, o caso vai se estericizando e a verdade do inconsciente vai sendo um pouco mais possibilitada ali. Que é aquilo que eu não quero saber, que é aquilo que porta algo do desejo. Lembrando que a pessoa ela vai compreender um pouco disso, vai ter notícias disso, para poder, a partir daí, tomar uma decisão. Só que quanto mais eu sei, menos acesso à verdade eu tenho. E quanto mais acesso à verdade eu tenho, menos eu sei. Então, isso é uma, uma grande dicotomia, muito difícil. É aquela angústia que vai aparecendo no processo de análise. Você não quer ir para análise, você fica muito angustiado, você fica ansioso, né? Porque não adianta você preparar as coisas em casa para você levar para análise. Você pode preparar, pode trazer um discurso pronto, sempre vai dar num outro lugar que você não esperava, né? Gustavo está perguntando aqui, Lucas, posso dizer que o ato falho está no campo da verdade? Sim, dessa verdade do inconsciente. Certeza, né? E não da verdade essa verdade científica, né? Essa verdade adicionalizada, mas sim,
ele é portador de uma verdade, né? Que é aquilo, o paciente ia falar uma coisa, fala outra, né? O que verdadeiramente gostaria de dizer, lembrando que só é um ato falho se o paciente concorda um pouco com isso, né? Porque às vezes você pontua para o paciente ali um lápis e ele fala, não, não tem nada a ver. Não vai ficar insistindo, que nem o Freud fazia. Não, você falou que não sonhou com a sua mãe, então é porque você sonhou esse lugar de onipotência. Não, eu sei de uma coisa que você não sabe. Porque fica persecutório. Se for uma psicose paranoica ou se for uma neurose obsessiva, isso vai soar de um lado muito estranho, né? Se for uma histeria, pior ainda, você vai ficar no lugar do mestre dos magos, assim, você sabe de tudo. Então, tem que tomar cuidado, mas sim. E aí, o Lacan vai falar várias coisas aqui, né? Na 83, lá no, na segunda entrada, no meio, ele fala assim da evidência, né? Ah, se parece haver nisso algum artifício, detenhamo-nos por um instante nos critérios vividos da verdade, perguntemos que vertiginosos relativismos chegaram à física, às matemáticas, papapá. Onde estão a certeza, prova do conhecimento místico, a evidência, olha a evidência, né, baseada em evidências, fundamento da especulação filosófica e a própria não contradição, mais modesta exigência da construção empírico-racionalista. Mas ao alcance do nosso juízo, podemos dizer que o douto se pergunta se o arco-íris, por exemplo, é verdadeiro. Então, a pessoa douta, a pessoa culta, intelectual, né? Pra gente isso não importa, né? É verdade aquilo que o paciente está trazendo. Então, cuidado ao pensar, nossa, acho que o paciente está mentindo para mim. Posteriormente, o Lacan fala disso duas vezes, eu não lembro agora a referência certa, mas ele diz algo assim, é uma pergunta capciosa, né? Quando eu digo para vocês, eu minto, eu estou falando a verdade ou eu estou mentindo? Entendem? O problema que o Lacan traz é da linguagem, a denúncia que a linguagem faz, né? Eu digo para vocês, olha, eu tô mentindo, mas eu tô falando a verdade. Quando eu digo que eu tô mentindo, eu tô falando a verdade. Então, o que que é verdade, o que que é mentira? A verdade, ela é semidita, o Lacan vai trazer, né? A verdade, ela tá nas malhas da ficção, nas malhas da fantasia. Então, cada um vai portar uma verdade um pouco diferente, né? E ninguém tá propriamente certo. A gente não vai ficar nessa polarização que nem a gente tem de política, por exemplo, né? A política da psicanálise vai num outro viés, né? Mas fazer com que essa pessoa possa viver no mundo também portando essa sua verdade, que é o desejo, né, gente? A verdade do desejo, que é aquilo que todo mundo vai chamar de loucura. Você é louco, você é irracional, isso é frescura, isso é faniquito, isso é exagero, né? E é a sua forma desejante de estar no mundo. Essa é a sua verdade. Que cada um é muito solitário, né? Mas essa nossa solidão é forjada a partir de um outro, de todos esses ditos. A gente nunca tá sozinho. O grande problema é esse, nunca. A gente está sempre acompanhado ali de tudo aquilo que nos constitui. Mas a gente acha que no encontro com o outro é possível não olhar para isso. Então eu quero me identificar totalmente. Nossa, que encontro de almas, eu penso parecido e tal. E aí eu vou pro analista achando que isso vai acontecer. E aí quando eu chego, eu falo três coisas, o analista diz: Ó, vai buscar um psiquiatra. Porra, não gosta de mim, não me ama, não me acolheu. As pessoas não estão aí para fazer o que a gente quer, o que a gente acha que é importante. Isso é o que o sujeito estava esperando. Se uma pessoa tem exatamente o que ela está esperando de uma análise, essa análise vai dar no pior. Né? Porque pensa comigo, o que que alguém que chega numa sessão te dizendo que vai se matar, vai se matar, vai se matar, o que que essa pessoa tá esperando, gente? Que você faça o quê? Que você fique muito desesperado, né? E já teve vezes de eu dizer, olha, que é isso? Você não pode ficar falando essas coisas assim e mudar para outro assunto. Vamos falar disso? Ah, não, não, oxe, você fala para mim que você vai se matar hoje e eu vou ficar, "Ai, fale-me mais sobre isso. Não. Vamos ver, vou ligar para alguém, vamos ver aqui uma emergência, vamos para o hospital, vamos ver como é que é esse negócio, vamos te implicar nesse teu discurso, por mais destruidinha que a pessoa esteja. Claro, a gente vai indo fazendo um diagnóstico, né? Isso não é feito ali com uma sessão, mas tem casos que acontece isso, né? E já fica aqui a dica: muito cuidado ao aceitar alguém em análise, alguém em tratamento, principalmente valores muito baixos, pessoas que não podem pagar, porque durante o tratamento vai ser necessário a pessoa fazer exames, vai ser necessário a pessoa ir ao médico, vai ser necessário começar a fazer atividade física, mudar a nutrição, comer direito, e essa pessoa não vai ter condição. E aí você vai ficar sozinho apagando incêndio ali com ela, né? Já teve caso da pessoa falar, eu posso pagar R$ 100. Ah, por sessão? Não, por mês. Vou te encaminhar para o CAPS, vou te encaminhar para o Centro de Valorização da Vida. Não que eu não atenda ninguém voluntário a valores mais... Não é sobre isso, valores mais baixos e tal, mas
toma cuidado. Porque a experiência que você vai ter vão ser de casos gravíssimos, de pessoas extremamente dependentes, e às vezes é melhor, mas eu preciso do dinheiro. Às vezes vai ser melhor limpar um banheiro, vai ser um pouco mais tranquilo para você, porque você vai ter uma experiência muito ruim com a psicanálise. E vai ficar muito com esse, o paciente vai trazer esse foco na verdade objetiva dos fatos. Eu quero me matar, eu quero me matar, é isso aqui, eu não tenho dinheiro, eu não consigo, né? Para o associacionismo é um prato cheio, para a psicanálise, não. A gente precisa investigar um pouco isso. E aí o Lacan vai trazer na página 82, acho que é na 82, 81. Ele vai colocar assim essa questão do extraordinário, não sei se vocês viram, né? Fenômenos extraordinários, lá no finalzinho da 81, né? Sobre fenômeno extraordinário, questão intuitiva do objeto. Por que que ele traz isso aí? Porque muitas vezes algo que é banal para o nosso paciente, que é trivial, que é óbvio, pode se tornar extraordinário para a gente, para o analista. O analista ponto, uma coisa parece óbvio, assim, porque o inconsciente é isso, né? O óbvio precisa ser dito duas, três vezes, o óbvio precisa ser dito. E às vezes, o que parece extraordinário vai ser algo banal. Sabe quando o paciente fala, eu descobri, eu lembrei que na infância eu fui abusado pelo meu pai. O paciente traz isso como extraordinário. E às vezes a gente vai dizer, tá, mas e esse outro negócio que você trouxe antes? Você falou que você estava caminhando na rua, aí de repente você viu uma placa de pare. E você olhou para a placa de pare e lembrou disso. Quer parar com o quê? Entende para onde o analista vai? Para outro lugar. O que aparece de extraordinário é outra coisa. Lucas, como é que a gente sabe? Não sabe. O Lacan vai falar no final do texto sobre tato, né? A gente vai tendo tato conforme as respostas que a gente vai tendo do sujeito, né? Conforme os avanços dessa terapêutica que é a psicanálise, que também é uma terapêutica, dentre outras coisas. É uma experiência com desejo, mas é também uma terapêutica. Para o associacionista, não, gente. O extraordinário é sempre uma ilusão. Sempre, é sempre ilusório. Tudo de extraordinário. Então, o extraordinário aqui também entra como isso que eu vi. Eu enxerguei um unicórnio, eu enxerguei um dinossauro. Por exemplo, o meu marido, ele tá me traindo. Tá me traindo mesmo, né? Ele trabalha em casa, mas ele tá me traindo. Eu fico o dia inteiro com ele em casa, mas ele tá me traindo. Pô, tá muito extraordinário esse negócio. Isso é ilusão. O marido não tá te traindo. Você não viu que ele saiu, mas ele foi fazer uma surpresa de aniversário? Não é sobre isso. Aí a gente fica batendo numa pedra aí no rochedo da castração, como diz o Freud, não chega em lugar algum. Só que o psicólogo vai dizer o que que tem valor ou não, porque ele precisa levar alguém a ter um aprendizado que tem um norte muito delimitado, que é ajustar o sujeito à realidade. Olha, fulano, hoje tem relação aberta, né? Por que que você não abre o relacionamento? O psicanalista pode fazer essa pergunta? Claro, a gente pode fazer essa pergunta. Às vezes vai, né? O paciente chega dizendo, não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque tá muito difícil, porque tá muito difícil, o meu marido me bate, não sei o quê. Mas por que que você continua nessa relação? Você não vai dizer por que que você não separa. Ele não enunciou essa palavra, mas e você fica por quê? Eu não sei. Vamos saber sobre isso? Os pacientes têm muito isso. Eu não sei. Sim, não sabe, por isso que você me buscou, né, criatura? Mas quer saber sobre isso? Vamos saber sobre isso? Temos tempo para isso, porque é uma das condições de uma análise? Não, mas eu queria resolver hoje. A, a mulher que tá apanhando do marido, ela já sabe que ela vai ter que denunciar, que não tem jeito, que às vezes se ela não mudar de cidade ela vai morrer. Só que veja, é uma realidade muito difícil e a fantasia dá um contorno. Porque senão a pessoa surta. Né? Eu vou ser morta, meus filhos, eu vou ter que ficar longe de todo mundo. O associacionista iria, não, peraí, vamos ajustar essa realidade. Não, mas é que meu marido ele mudou. O marido ele melhorou, né? Infelizmente a gente vai ter que acatar um pouco disso, dessa repetição. Né? A gente seleciona o que escuta também, tá? A gente faz uma seleção do que a gente escuta, a gente não escuta tudo, né? Mas essa seleção não se dá por meio de um juízo de valor, de uma teoria que nos limita, né? Sim, a teoria diz aonde que a gente vai escutar, que é o significante. Essa é a única nuance que a gente faz, né? A gente não vai dar juízo de valor, como diz o Freud, né? Achar que isso vale mais do que aquilo. É associação livre, né? Só que a gente não vai dizer o que importa no sentido de um juiz ali de julgar o valor social ou o valor de realidade daquilo. Só importa o que tem realidade. Não, isso aqui o paciente tá delirando. Isso aqui é mentira. Tá inventando. Não. Isso porta uma verdade. A vida tá tão difícil que ele precisa criar esse monte de artifício. E tudo é criado, gente. A fantasia é isso. Né? Você enxerga de uma forma outra pessoa. Já tentaram conversar com pessoas divergentes, assim, de partido político? Pega um lulista e um bolsonarista, vou dar um exemplo, né? Nossa, fica umas coisas estranhas, porque cada um porta uma verdade, cada um traz uma realidade. Quem que tá certo? Pro associacionismo, aquele que tá com mais justeza ali na realidade. A gente vai, mas
Aí a gente não acaba nunca com esse negócio. Para o psicanalista não interessa isso. Interessa o que que vai surgir entre essas duas polaridades. E o Lacan está criticando o quê, né? Na 82, na 83, essa questão da evidência, na 84, que era como se tivesse uma ciência una naquela época. Uma única ciência, todo mundo tem que seguir por aqui, todo mundo tem que ser associacionista. Como frente a isso, ele vai na 84 falar da revolução do método freudiano, que é o quê? O método freudiano se refere, gente, à experiência própria do sujeito. Veja, o empirismo também fala de experiência, né? Só que aqui é a experiência do sujeito, ou seja, sujeito do inconsciente. A psicanálise bebe do empirismo também. O Freud faz isso, ele é empírico, ele observa, depois ele teoriza. O Lacan já faz diferente. A gente teoriza primeiro e depois a gente vai a campo e vai modificando essa teoria. Sem teoria a gente não escuta, né? Só que aqui é a experiência da fantasia, é isso que importa pra gente. E na 85, o Lacan vai falando assim algo da experiência analítica e ele diz que a gente precisa se libertar dos grilhões do relato. Que é isso? O testemunho próprio do sujeito vale mais, vale muito mais. Como eu disse, não existe o sonho a ser decifrado, né? Existe ali os lapsos, os xistes, atos falhos, que na experiência analítica da associação livre, e aqui o Lacan vai separar, né? Acho bem interessante isso que ele traz assim na segunda entrada da 85, ó. Assim se constitui o que podemos chamar de experiência analítica. Primeira condição e segunda condição. A primeira é o que? A lei da não omissão, e a segunda é a lei de não sistematização. São as duas leis, vamos dizer, da associação livre. O que é isso? Lei da não omissão. Não dá para omitir as coisas do analista. Ah, não quero falar sobre isso. Ah, não vou falar sobre isso, né? Às vezes a gente diz pro paciente, olha, já tá falando, ou olha, em algum momento você sabe que vai ser importante. Porque assim, gente, a gente não fala tudo pro analista, mas se eu cheguei diante do analista e apareceu logo esse assunto, que eu fui estuprado por alguém da minha família, isso tem um motivo de ter aparecido. Olha, eu sofri um abuso, mas não vou falar disso, hein? Você também não vai ficar ali cutucando, mas às vezes anunciar que, olha, pro processo analítico, acho que você já sabe que parece que você está querendo falar disso, né? E aí cada analista vai ali com o seu estilo, né? Mas tudo tem valor, gente. Aquilo que o paciente acha que é um rebotalho, dados do cotidiano, nada deve ser omitido, por mais óbvio que pareça, por mais sem sentido, por mais. Ontem eu vi um unicórnio, tô com um negócio do unicórnio na cabeça, porque eu tava falando com a minha sobrinha, mas, né? É aquilo, fale sem saber. Fale o que você sabe, mas também o que você não sabe de você. E a questão da sistematização, né? Não sistematização, é assim. Se a gente escolhe de antemão o que a gente vai ouvir, a gente não ouve nada e a gente não se surpreende com algum equívoco do paciente. Já está esperando que se ele falou disso, ele vai falar daquilo e daquilo. E da mesma forma, para o paciente não ficar sistematizando. Ah, hoje eu não sei o que falar, não preparei nada. Que bom. É sinal que uma análise já está em vias de acontecer. Pode ser que não, né? Mas tem alguma coisa interessante. O paciente fala, pela primeira vez eu não preparei nada. Chega com papel pronto, né? O paciente às vezes chega com papel pronto. Ah, eu quero ler isso aqui. Às vezes eu deixo e falo, tá, mas e o que que ficou de fora do papel? Me fala o que que ficou de fora. Aí, o analista sempre surpreende o paciente. E tem paciente que chega e lê e fala, mas não era isso aqui que eu queria trazer, não. Que é tipo, olha, não cabe no papel, não cabe nas palavras, que horror, né? O meu mundo que eu quero te explicar, o meu sofrimento, não cabe nem na linguagem. Que é quando o paciente fala, eu não tô sabendo explicar, né? E a gente pode, né, claro, de um lugar analítico, dizer, não, tá explicando bem, tô entendendo, tá. Aquele paciente fala muito não sei, a gente vai ter que dizer, está sabendo sim, sabe sim. Acabou de dizer que você fala pro seu marido e ele não te escuta. E você, o que que você escuta disso? Porque senão a gente vai fazer conluio com o paciente, ficar com raiva do marido, nossa, realmente o cara é machista. E sim, essas coisas da realidade acontecem. Do social que chega na clínica, né? Ah, porque eu sofro muito, porque eu sou gay, eu sofro bullying, e nesse lugar eu sofro bullying, eu sou violentado. A gente vai escutar, mas e daí? O que vamos fazer com isso? Vai continuar nesse lugar? Né? Para onde que a gente vai a partir daqui? O associacionismo não. Ele vai pedir o quê? Organização do pensamento. Você vai, como tarefa, eu vou te dar uma lista, você vai escrever quais são os sentimentos que geram pensamentos, que geram comportamentos, a gente vai intelectualizar. Que lapso que? É, o paciente ia falar da mãe e falou da tia, foda-se, é porque ele tá cansado, ele tem TDAH. Isso acontece, vamos deixar isso pra lá, né? Em psicanálise, não, né? E às vezes, em alguns casos, é assim, o paciente tá falando, sei lá, da mãe, de repente troca pela tia. Aí ele fica assim, ah, isso é um ato falho, por que que eu falei da tia? E ele fica nessa coisa intelectualista. O analista vai dizer, não, me fala da tua mãe.
Foi quase que um lapso proposital, entendeu? Ele trocou uma palavra, mas a que ele ia falar era outra mesmo. A gente não precisa insistir tanto assim. O ato falho, ele nos dá vários caminhos. O paciente ia falar pai, falou pau. Não é que ele queria falar de pau. É que isso apareceu, às vezes, só para encobrir o que ele ia falar do pai. Que às vezes tem a ver com pau também. Sei lá, levou um pau, né? Levou um pau, apanhou desse pai. Ah, mas era meu pai. Ué, o que que tem a ver? Só porque era teu pai podia te dar um pau, podia bater? Como assim? E a gente vai modificando toda essa cadeia, né? E aí a última, acho que é a última parte, né? Não, penúltima parte, que o Lacan vai trazer a descrição fenomenológica da experiência psicanalítica. Gente, esse título aqui é uma provocação do Lacan, né? Descrição fenomenológica, né? A psicanálise não é uma fenomenologia, mas ele tá meio que dizendo, tá, vocês têm a descrição fenomenológica de vocês, que é essa da realidade da verdade, eu vou trazer a nossa. E aí na página 86, no primeiro parágrafo, ele traz assim, ó. O dado dessa experiência, qual a experiência psicanalítica? É primeiramente a linguagem. Uma linguagem, isto é, um signo. Cuidado, como eu falei lá no início, aqui o Lacan ainda está entendendo a linguagem como signo, depois ele vai trazer a questão do significante, mas isso aqui já é uma diferença abissal. Os dados aqui, ele está fazendo alusão ao quê? Os dados de realidade que a psicologia associacionista trabalha. Então, nós não vamos trabalhar com dados de realidade factual. São os famosos fatos de discurso, né? Vamos trabalhar com dados da linguagem. Na linguagem cabe tudo: cabe Deus, cabe anjo, cabe gnomo, cabe duende, cabe traição do marido, mesmo que ele não esteja traindo. Cabe um monte. Cabe eu morar numa casa onde eu sou rechaçado pelos meus pais o tempo todo. Minha mãe tentou me matar, o meu pai jogou me deu uma machadada. Tudo isso cabe. Tudo isso é possível na linguagem. E é com a linguagem que a gente trabalha. Não interessa se isso aconteceu de verdade na vida da pessoa. Claro que a gente pode questionar algumas construções que o paciente traz que são muito estratosféricas, né? Tudo é culpa da mãe, tudo é culpa do pai, umas coisas estrambólicas assim, que às vezes não tem nada a ver com extrato social. Eu já atendi gente de estratos sociais muito baixos, gente, onde, olha, machadada era o mínimo que chegava. E eu ficava assim no começo. Seu pai deu uma machadada no seu dedo, porque era comum naquele campo, né? Naquele extrato. Infelizmente, incesto, por exemplo, continua sendo muito comum em alguns tipos de população mais periférica. Infelizmente, gente, eu falo isso com tristeza, né? Porque, pô, a gente tem algumas. A gente sabe o que que isso causa no psiquismo de alguém na nossa sociedade, como ela é estruturada, né? Mas é o dado de linguagem que importa. Então, será que o paciente está mentindo ou falando a verdade? Lembra da frase do Lacan, né? O paciente está mentindo, mas tá falando a verdade para você. É a realidade psíquica que vai importar pra gente, mais precisamente dos fatos do discurso, que mais pra frente, lá no finalzinho, Lacan vai chamar de fatos do desejo. Ele solta isso assim, né? São os fatos do desejo. Né? E ele vai falar um pouco da intencionalidade do discurso aí no outro parágrafo, né? Se o discurso vai ser reivindicatório, agressivo, demonstra que é aquilo. Às vezes não importa o que o paciente está falando, mas como. O paciente está trazendo vários discursos ali de reivindicar alguma coisa. O que que ele está reivindicando? O que que ele está pedindo? Né? O paciente te falou várias coisas na sessão, mas o que que ficou? Ele falou de uma forma agressiva, veio agressividade. Você sentiu vontade de agredir o paciente, porque isso passa por osmose, né? Freud, isso é contra a transferência, no Lacan é tudo uma coisa só, os sentimentos que a gente tem fazem parte, a transferência não chacoalha. Então o paciente está demonstrando, ele está se punindo, e às vezes a gente tem que questionar, por que que não pode ser agressivo? Tem aquele meme que eu vi esses dias que é assim, a pessoa fala assim, amiga, eu preciso fazer terapia para virar uma pessoa melhor. A amiga dela fala: Não, meu bem, você precisa para virar uma pessoa pior. Porque a análise é sobre isso. Pra gente poder fazer umas cagadas, fazer umas merda, perder esse ideal. Vai errar, vai trair. Porque a pior traição é com a gente mesmo. O pior erro a gente tá cometendo com a gente, que é se anular enquanto sujeito pelo bem do outro. Para que o outro fique bem, para que o outro, né, fique saudável, enfim. Na 87, o Lacan vai trazer assim que o psicanalista vai intervir na fala, ele vai falar assim na primeira entrada, ó. O ouvinte entra nela, né, nessa experiência psicanalítica, na situação de interlocutor. Como assim interlocutor? Porque a gente vai modificar a imagem que o analisante traz. A pessoa chega, conta algo pra gente, isso não transmite um desenho da pessoa, uma imagem, né? Eu sou assim, eu sou assado, eu vivo assim, eu sofro assim, eu sei disso, eu sei daquilo. Ele quer o quê da gente? Que a gente seja uma testemunha. Nossa, como você sofre. Que difícil. Meus pêsames. Tem uma paciente que chegou para mim esses tempos, foi me contando de várias catástrofes na vida dela, muita coisa difícil. E aí, ela chorando, e eu disse para ela assim: tá tudo bem. E aí ela olhou assim para mim. Não, eu disse: tá tudo ok. Eu falei: ok, ok, tudo ok.
Então ela falou, nossa, você é a primeira pessoa que não tenta me fazer pensar de outra forma, porque eu já tô há 5 anos assim, a última pessoa que morreu, porque ela perdeu gente na Covid, perdeu a mãe, perdeu o pai. Você não vai tentar fazer eu parar de chorar? Acho que eu vou continuar. E estamos até hoje, né? Porque eu surpreendi ali, diante de tanta catástrofe, todo mundo falava isso pra ela. Meus pêsames, nossa, que difícil, meu Deus, vamos viver esse luto e tal. Eu só disse, ok, ok, né? Porque ela já tinha me dito tudo, que era difícil e tal. Era como se eu dissesse, ok, você sentiu o que você está sentindo, vamos lá, vamos pensar. E agora ela está pensando por outras vias. E veja, uma pessoa que perdeu a mãe, o pai, o tio, a caixa, ficou só ela da família. Gente, vocês acham que essa pessoa vai ficar feliz, saltitante? Exemplo, autora de novela, Glória Pérez, que perdeu a filha. Eu fiquei sabendo essa semana que eu acho que o assassino morreu. Fiquei feliz. Ah, você ficou feliz porque alguém. Claro, fiquei. Sofreu um pouco, ficou preso e. Ah, vamos parar também da gente ser tão bonzinho assim com tudo, né? Uma mãe que perdeu um filho, gente, é pra sempre. Qualquer pessoa que perdeu qualquer coisa, perdeu uma perna, perdeu um membro, você vai fazer algo disso, você vai mudar, mas isso deixa uma marca. Só que você vai tirar do lugar que te paralisava. Você vai caminhar e fica com aquilo em memória, essa pessoa vai construir algo disso, né? No luto a gente perde o nosso eu, Lacan vai dizer. É o ego que se perde. Então, eu não sou mais o que eu era para aquela pessoa. Eu deixo de ser filho, eu deixo de ser parente, eu deixo de ser tudo aquilo que eu achava que era. A gente só é em relação ao outro, né? Quando alguém pergunta pra vocês, quem que você é? Sou filho da fulana, sou professor, sou psicanalista. A gente não consegue dizer o que a gente é sem essa referência ao nosso trabalho. É sempre eu sou psicanalista em referência aos meus analisantes. Se não fossem eles, eu não poderia dizer que eu sou psicanalista, né? Então, ficar com isso assim, né, da gente confirmar se o paciente sofre ou não, porque eles estão sempre fazendo perguntas pra gente. Ah, eu quero me matar. Isso é uma pergunta. Eu quero me matar, analista? Diante de tudo isso que será que eu quero te matar? Eu quero me matar, eu quero te matar. Quem é que quer se matar? Geralmente, quando o paciente está falando muito de se matar, ele está falando sobre a vida, tá? Por incrível que pareça. Tem a ver com isso. Que é isso, né? Qual que é o problema com essa vida? Por que não está podendo viver? O que que é a vida? O que que é a morte? Essa morte está em oposição à vida, né? Aquela pergunta clássica, né? O que que esse paciente está querendo matar? Por que que ele está querendo? É sobre deixar de existir mesmo ou sobre alguma outra coisa? E aí, na 88, o paciente, ó, o Lacan, que não é nada paciente com associacionismo, vai dizer assim que na primeira entrada aí, né, essa mesma imagem que o sujeito presentifica por sua conduta, ele a ignora, né? Então, como assim, né? O paciente diz o que ele sabe pra gente, mas ele não quer saber nada sobre isso, ele ignora essa imagem. O paciente está dizendo tudo que aconteceu com ele, tudo que foi ruim na família, que o marido não está escutando, mas eu prefiro ignorar, né? Não é uma escolha consciente, tá, gente? A pessoa senta e fala: meu marido tá me traindo, eu vou ficar. Se fosse consciente, até que era melhor. A pessoa, eu não ligo. Eu não ligo pra sexo. Eu quero estar casada, eu quero viajar, eu quero que ele pague minhas contas e pra mim tá ok. Não quero abrir relação, não quero transar com ninguém, não. Tá bom, deixa. Né? E assim, muitos casamentos sobrevivem em muitas relações, que é que nem relação de amizade também, né? Ah, falou mal de mim. Será que falou mal ou tava preocupado comigo? Hum? Nossa, uma amiga falou mal da outra amiga para outra. Aí você vai sondar como que era esse falar mal, né? Era algo do tipo assim, poxa, a fulana sumiu, a fulana tá comprando demais. Tá falando algo da realidade, da forma como ela enxergou. E aí você topou com essa verdade que também se choca com a sua, porque a gente só se incomoda com aquilo que toca em alguma coisa do nosso fantasma. Dessa nossa realidade, né, gente? Bateu, doeu, pega que é seu. Claro, não tô aqui passando pano pra violência, né, gente? Bullying e tal, mas uma pessoa fala que, sei lá, que você tá gordo, acima do peso, não sei o quê, pipipi, popopó. Óbvio que não é legal esse tipo de comentário, mas se isso não te incomodasse, é aquela coisa, né? Aquela frase brasileira que eu acho que é maravilhosa, que é assim, teu cu, teu cu. Teu cu resolve muita coisa. Experimentem utilizando teu cu. Ah, você tá gordo, teu cu. Fez curso pra balança agora, né? Porque a gente vai se incomodar, a gente vai se afetar ali pelos outros, né? Gustavo Leão colocou as amigas de White Lotus. Sim, essa referência é ótima. Três amigas, aí uma fala de uma para outra, outra fala de outra para outra. Por quê? É uma tentativa que a gente tem de compreender e de decifrar o outro. E a gente precisa de um terceiro para fazer essa decifração. Mas o que o outro fala de você é a visão que ele tem sobre você. Só que quando essa visão que ele tem sobre você casa com a sua visão e você não gosta muito, é mais fácil ficar com raiva do outro.
do que de mim mesmo. Porque é aquilo, falem mal, mas falem de mim, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta tanto, né? E a gente tem que tomar cuidado com a imagem que a gente cria. Por exemplo, sei lá, o paciente chega falando assim: ah, meu marido me incomodou, fica me chateando, me enchendo o saco, ele não faz as coisas em casa, e etc. Ou a minha mulher também, né? Ah, minha mulher enche o saco, minha mulher não quer transar, minha mulher não me deixa no futebol, minha mulher isso e aquilo. Você cria a imagem de uma mulher muito ruim, muito chata, histérica, louca, tal. Não é sobre isso, né? Tá, mas e aí? Ela não liga. E aí? Você liga, né? Qual que é a ligação que você faz disso? Porque às vezes não, mas eu gosto, né? Aí quando a mulher para, quando ela muda, tô achando estranho, hein? Não tem aquele meme, né, que o cara fala assim, amor, eu vou jogar futebol. Ela fala, tá bom. Aí ele pega e fala, não vou mais não. Tá estranho, né? Aquilo que eu tô pedindo quando eu tenho, não é isso. Essa é a questão da demanda, né? Que o Lacan vai trazer muito bem pra gente. Tá bom, Potira. Já estamos finalizando, estamos chegando no finalzinho aqui também. E aí o Lacan vai falar na 88, parágrafo 3 da 88, como procede o analista. Ele vai falar que o analista procede em dois registros, tá? Pela interpretação, elucidando intelectualmente algumas coisas, mas aqui essa definição de interpretação é ruim, tá? Ele está usando a definição do Freud, que é de construções que a gente faz, de elucidar. Para o Lacan, interpretação tem a ver mais com gerar ondas. Não é para o paciente falar ok. A gente mede se a interpretação foi ok, se balançou alguma coisa ali e veio coisas diferentes. Tá? Não é interpretar no sentido de interpretar um texto, mas de propor uma nova leitura. E às vezes é até melhor que o paciente diga, não, não tem nada a ver, não é sobre isso. E aí depois ele te traz algum conglomerado ali, outra. A cadeia significante vai para outro lugar, né? Então, mas para numa interpretação, esquece esse negócio de elucidação intelectual, que às vezes é importante, né? Mas assim, a gente interpreta e faz a manobra afetiva pela transferência. Que é o quê? O manejo da transferência, né, gente? De medir como é que tá, o que a gente tá fazendo, né? É maravilhoso quando o paciente chega e fala assim: olha, queria começar dizendo que semana passada eu fiquei puto com algo que você falou. Aí eu falo, eita, pera aí que eu vou pegar uma pipoca, vamos lá. Agora ficou interessante essa bagaça aqui, né? Que é tipo, eu percebi algo de uma diferença, isso me incomodou de um outro lugar, eu me afetei por alguma coisa, não sei o que é. E claro, né, gente? O paciente novo que a gente falou né, sobre isso. Ele escuta de uma forma muito diferente. A gente também não ouve o que ele fala, né? A gente escuta ali nunca o outro como tal, mas passado por todo esse discurso, esse emaranhado. Isso é do inconsciente, isso é do caso. Agora, com qual velocidade o Lacan vai se perguntar aí na página 88? Qual que é a velocidade da transferência, da interpretação? Se a gente faz como Freud no Homem dos Ratos, vocês percebem no Homem dos Ratos como que o Freud interpreta um monte? O Freud elucida o tempo todo. Qual que é a intenção do Freud ali? O Lacan vai criticar e não criticar isso na direção do tratamento, né? Dizendo, o Lacan começa a direção do tratamento e diz, vamos fazer isso, isso e isso, mas o Freud fez ao contrário. Por que que o Freud faz isso? Para dizer pro Homem dos Ratos, ninguém sabe, nem eu que sou analista não sei. O Homem dos Ratos ri do Freud, falando, esse cara não sabe de nada. E é o único caso que o Lacan considera que o Freud curou. Tipo, teve cura. Foi o Homem dos Ratos. O resto não, até porque era um caso de adolescente, né? Não sei se vocês sabem, né? As histéricas do Freud eram casos de adolescentes, não eram pessoas adultas, então tem uma outra complexidade, aí, a maioria, né? Jovem homossexual, a gente tem ali Dora, tem esses casos aí. Mas a velocidade, o Lacan vai dizer algo interessante que tem a ver com tato. A gente vai tendo tato ali, né? O analista vai ser alertado se tá rápido demais ou devagar demais pelas reações do sujeito. Numa histeria ou num caso de neurose obsessiva que está mais histericizado, a gente percebe isso como? Às vezes na segunda sessão o paciente fala, ai, você não me deixa falar, tá rápido demais, né? Isso é o quê? Fazer uma objeção, isso é maravilhoso. O paciente está fazendo uma objeção, não está aceitando tudo. Como esse exemplo que eu trouxe do TikTok, né? Que a gente é atravessado por isso. 15 minutos, ela já falou que eu tinha que ir pro psiquiatra. Ah, não concordo. De onde é que você tirou isso? Né? Às vezes é difícil fazer isso. Uma histeria vai ser muito mais fácil se não for uma histeria muito grave, né? Que entra naquele parâmetro de borderline, de não sei o quê, da psiquiatria, tá? Que são os casos mais graves, assim, onde a neurose fica muito mais. Fica difícil da gente compreender o que está sendo dito, o que está sendo trazido a nível do discurso, fica parecendo uma psicose, tem hora que fica parecendo uma neurose. Mas isso é um sinal bom, isso é bacana, fazer objeção. Não gostei disso, não gostei daquilo. Eu falo para os pacientes na primeira sessão, ó, pode me mandar pro raio que parta, tá? Pode me xingar, não tem problema. Não é comigo. Não é comigo. É alguém que ele me colocou ali no lugar dessa pessoa, desse, que isso é importante, né? O Freud atropelava muito seus pacientes, tá? A paciente do Freud vai dizer, me deixa eu falar, né?
Isso não é só historinha, isso acontece. Os pacientes vão dizer de várias formas, às vezes por acting out, tá? Você tá querendo falar muito, dar muitas explicações, o paciente falta. Você estava falando sobre sexo e traição, o paciente não trai a esposa há 10 anos, ele vai lá e trai, né? Ah, a culpa é minha. Não, você não conseguiu escutar porque não conseguiu. Não é pra você se culpar também, mas aconteceu um troço assim. Para, se você não sabe o que fazer, busca uma supervisão, tenta perguntar de outras formas. Não deixa o paciente escapar disso que você acha que foi um acting out, né? Que é esse ato endereçado para o analista. Né? Do nada, o paciente faz um negócio assim, onde geralmente ele traz algo de um fracasso, né? E para a gente finalizar, o Lacan vai falar da discussão do valor objetivo das experiências, na página 89, né? Vai falar aí da ação terapêutica, né? Do analista, essa questão da imagem, mas o que que ele vai trazer aí? Que o psicanalista vai restaurar uma realidade própria, né? Ele fala assim, que seria um trabalho de ilusionista, né? Se não tivesse como fruto resolver a ilusão. O ilusionista faz o quê? Ele cria a ilusão. A gente vai resolver. Resolver seria o quê? O Lacan está falando da queda dos ideais, da questão de poder viver a fantasia, tá? Não é travessia da fantasia, tá, gente? O Lacan falou isso uma vez, isso é uma teoria do Miller. Na psicanálise lacaniana não tem negócio de travessia da fantasia ou do fantasma. O Lacan falou isso uma vez, o Miller, Jacques Miller, psicanálise ebepiana, milleriana, que vai trabalhar um pouco mais por aí, né? Mas sei lá, o paciente diz que tem medo de elevador. Não adianta você dizer assim, olha, seu medo aí ele é irracional. A gente não sabe como isso se liga na fantasia, né? Para o associacionismo, para a psicologia, isso é o quê? Pensamentos intrusivos. Eu entro no elevador e vem um pensamento que eu vou morrer. Isso é um pensamento intrusivo. Para psicanálise, todo pensamento é intrusivo, né, gente? O pensamento não se pensa, não é o cérebro que pensa o pensamento. Ele é pensado, né? Ele é pensado, ele vem, ele nos invade. Por isso que as pessoas vão fazer uma meditação e no caminho de uma análise, não é que você para de pensar, mas o pensamento vem, depois eu penso. Sabe aquela coisa assim, você tá de férias e aí acontece um gatilho, como alguns falam, um negócio. Aí vem aquele pensamento, aí você fala assim: ah, quando eu voltar, eu levo para minha análise. E pronto, você vive a vida. E às vezes você nem leva para análise, porque a análise não é sobre o que a gente leva, né? É mais sobre o que a gente busca, o que a gente traz dessa experiência analítica. Não dá para você levar algo para análise. Ah, eu vou levar minhas questões com dinheiro para resolver na análise. Não é com analista. Você quer mesmo resolver? Vai buscar um coach financeiro. Aí o coach vai te ajudar muito. E o coach, se for bom, vai perceber que tem umas coisas que são aí mais psíquicas, você vai ter que tratar com um psicanalista psicólogo mesmo. Mas às vezes não, às vezes é só uma questão de tomar vergonha na cara, fazer uma planilha, olhar. Às vezes nem é fazer planilha, é ver o quão fodido você tá na questão financeira, que tá precisando de dinheiro, e aí ver os caminhos, né? Ah, não, mas eu preciso de dinheiro, não consigo trabalhar e tal. Só que o psicólogo fica com essa realidade. A gente vai o quê? Na linguagem, né? O que que isso diz? O paciente chega e fala, doutor, mas isso parece loucura, isso que eu tô pensando, né? Por quê? Tá fora da realidade compartilhada no social. Muita coisa que era chamada de loucura nos relacionamentos, de proibido, agora não é com essa ênfase que a gente tá tendo aí nos relacionamentos abertos, né, gente? Então a gente tá vendo uma grande modificação, assim, só que também patologias, né, do paciente achar que tem que ser assim, que tem que ser dessa forma. O que que é loucura, por exemplo, hoje? A não ser que a pessoa já se enquadre, assim, eu sou demissexual e tal, mas a pessoa olha e fala, não tô com vontade, não tenho tanta vontade de sexo, não tenho vontade de estar com ninguém. Ainda é um pouco loucura para algumas mulheres, é considerado loucura, né? Não ter filho. Só que hoje já está sendo chamado de loucura o quê? A pessoa que não tem condições de ter 4, 5 filhos. E vejam como é que a sociedade vai mudando, né? O lugar do que é loucura, o que é normalidade, de acordo com essa realidade compartilhada. Agora, pode ser que para essa pessoa não seja, mas ela chega, olha, eu tive 5 filhos, foi a pior loucura que eu tive, tal, não sei o quê. Por que que foi loucura? Porque é um desejo, é algo diferente, né? E aí a gente chega no objeto da psicologia, que é a última partezinha que o Lacan vai trazer, né? Que define-se em termos essencialmente relativistas, né? Então, é muito relativo, assim. É aquilo que o psicólogo ali escolhe, qual que vai ser o objeto, né? Vai ser aqui o medo de avião, vai ser o medo de elevador, né? Para Lacan, o que separa o Freud desses psicólogos é a forma como o Freud entendeu a realidade, tá? Na página 92, o Lacan traz algo interessante lá no finalzinho, acho que no último parágrafo, que ele fala do comportamento aí individual do homem, tal, que traz uma marca de relações psíquicas, e vai falar que isso gera uma constelação. Ó, a tal da constelação familiar, né? Mas aqui é constelação significante, tá? Lacan fala de constelação, né? Que é a cadeia significante que produz isso. Então a gente vai trabalhar manejando essa cadeia.
E aí, para finalizar, aqui na 93, 94, o que que o Lacan faz aqui? Aqui ele já acabou tudo que ele tinha para dizer, tá? Ele só tá criticando um pouco, assim, a metapsicologia do Freud. Porque o Lacan, isso é papo para outro momento, mas vai dizer mais tarde que não há metalinguagem, portanto, não tem como ter uma metapsicologia, né? Que é o quê? Eu, supereu, isso. Eu utilizar estruturas de fora para tentar explicar estruturas de dentro da psicologia, da psicanálise. A terceira tópica, essa ênfase dos pós-freudianos, né? Nisso. De achar que tem o supereu é aquele que controla, mas aí é aquele que diz que vai, aquele que diz não vai, o eu fica no meio disso tudo, o isso. Freud vai dizer que todos têm partes inconscientes, né? Mas fica esse joguete, fica essa coisa associacionista de que são três instâncias muito diferentes da realidade, muito separadas. O que que o Lacan vai fazer? Ele vai criticar isso e vai propor uma outra forma de abarcar a realidade. Não é por eu, supereu e isso, ego, superego e id. Não. É por real, simbólico e imaginário. Que a gente trabalha separadamente, tá, gente? Mas eles estão juntos, pelo menos na neurose. Tudo vai ter parcela de real, de simbólico, de imaginário. De real, né, no caso, vocês podem pensar aquilo que é o impossível de um caso, tá na ordem do real, tá na ordem da letra. De simbólico, tudo aquilo da trama significante, das relações sociais que são trazidas, dos equívocos, do duplo sentido, da contradição, da ausência de contradição. E do imaginário, que é tudo isso que tampou no real. Ah, foi porque Deus quis, ah, é porque tinha que ser assim mesmo. E que é importante, tá? O imaginário tem sido muito rechaçado, assim, e tem paciente que chega com o imaginário, o narcisismo muito assim, esfacelado, né? O imaginário é o corpo, é o narcisismo, eu sou feio, eu sou gordo, eu sou. Casos que estão assim são casos um pouco mais difíceis e que a gente vai ter que às vezes dar uma pazinha de imaginário pro paciente, né? O paciente não consegue resolver nada, ele não tá conseguindo mesmo, é uma dificuldade de uma ordem assim, ah, quase de precisar de uma babá, e a gente vai fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, dizer para o paciente, venha para sua sessão, estou te esperando, o horário é esse. Né? Tem paciente que não consegue lembrar do horário de sessão. E você vai fazer, ah, mas eu sou psicanalista. Ué, né? Claro, o objetivo é que ele não fique dependente de você, mas ele depender de você num primeiro momento vai ser necessário. Né? E o Lacan termina sem responder, tá, gente? Assim, ele não fecha essa discussão, inclusive ele fala assim, que num segundo artigo ele vai falar da realidade da imagem, das formas do conhecimento, que é quando ele vai falar do estágio do espelho, por exemplo, que já vai trazer uma outra visão um pouco mais diferente, e de outros textos aqui que o Lacan vai falando pra gente. O estado do espelho é o texto seguinte, tá? Né, que tá aí como formador da função do eu. Gente, era isso que eu tinha trazer pra vocês. É muita coisinha assim, mas e aí, me digam, o que foi desse texto pra vocês? Eu achei interessante, Lucas, assim, as questões que você vai colocando, esse texto é bem lá do início do Lacan, né? Sim, eu acho que o Lacan lá no final ele começa a ficar um pouco mais, sim, sei, vou dizer mais filosófico, assim, né? Mais difícil da gente captar uma clínica propriamente, né? Você vai falando, na medida que você vai falando, assim, esse, por exemplo, é um texto que se aproxima muito da clínica, né? De algo do que é o nosso fazer da clínica, né? Sobre esses muitos lugares, né? Essas muitas possibilidades que a gente vai tendo, né? Inclusive, igual você está colocando, às vezes de um analista que vai sim também fazer ocupar algum lugar, por exemplo, né? Igual você está dizendo aí no final, né? Disso de às vezes, ó, tem dificuldade de lembrar o horário, então eu vou te mandar uma mensagem um dia antes, né? Te lembrando, né? Assim, como às vezes acontece no consultório, né? Paciente que liga e pede para gente, ah, eu vou marcar um horário, mas eu quero no horário de almoço, né? Às vezes eu faço muito de dizer para o paciente, tá, mas aí você vai almoçar que horas e eu também, né? Assim, às vezes o sujeito está nesse lugar, né? Tá tão desesperado que ele quer de alguma maneira que a gente também, né? Assim, e aí é isso, né? Às vezes a gente precisa organizar esse sujeito antes, né? No sentido mais prático, né? Do que organizar-se. E aí eu achei interessante essa perspectiva que você vai trazendo e a leitura desse texto, né? E é isso, eu acho que é sempre importante na clínica a gente voltar para o início da clínica, né? Que esse início parece muito a gente, né? Por exemplo, que às vezes, por exemplo, né? Eu já estou há 15 anos,
E às vezes esse início é ficando perdido. E é interessante porque cada caso que chega, a gente volta no início da clínica, né? Às vezes a gente tem um paciente que já está com a gente há 3 anos, já é uma análise, já é uma coisa ali, né? Mas está mais produzida nesse sentido. Mas tem alguém que está chegando agora e chega de novo a partir desse lugar, né? Da gente pensar que imagem é essa desse sujeito, qual que é esse lugar da transferência, o que fazer com essa transferência, né? Que é algo que surge desse novo, né? Acho que um pouco desse lugar que é sempre desafiador da clínica, né? Porque a gente está sempre no começo, no meio e no fim da clínica, né? Ali como analista, né? Exatamente. É por aí. Que mais, gente? Lembrando que assim, perguntas não são para serem respondidas, né? Mas vocês podem, como o Gleison, né, compartilhar algo da experiência. A minha tentativa é trazer esses pequenos recortes clínicos, não são assim dicas do que fazer. Vocês vão ter que fazer supervisão, estudar, mas é para dizer como é que a gente consegue relacionar o texto com o que acontece na nossa clínica, né? Que é essa coisa da realidade, porque assim, é a realidade que o paciente está trazendo. A gente vai ter acesso a realidades múltiplas, tanto no campo material, por exemplo, o paciente não pode pagar, né? E às vezes o paciente tem um monte de dinheiro guardado no banco. Só que não tem. Não pode. Não é sobre ter, não é sobre. Na realidade da fantasia, ele não pode abdicar, ele não pode pegar esse dinheiro para pagar um tratamento. E aí você topa, né? Como é que a gente vai trabalhar isso? Porque senão a gente vai ficar com raiva. A gente começa, o paciente está mentindo, está inventando, toda semana morre alguém da família. O paciente fala para você que quer quinzenal, você fala, não, não vamos fazer quinzenal. E aí o paciente começa a faltar semana sim, semana não. Ele está fazendo quinzenal. Agora, o que que isso nos diz, né? Para mim, tua fala foi muito, Lucas, no sentido da escuta mesmo, o que ficou para mim, né? Da gente sempre se lembrar, né, de não supor já que sabe, né, o que o paciente está tentando dizer, assim. Eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem, né? Desde o início até o final de uma análise, né? O que a gente escuta. E como dar um destino para isso, né? Que é essa coisa que eu trouxe do saber, né? A gente vai ter conhecimentos. O caso que vocês atendem é vocês que têm conhecimento do caso, não é o seu supervisor, não é o seu analista. Agora, quanto ao saber, aí é uma produção, né? A gente vai dando direção ao tratamento à medida que ele vai acontecendo, com as notícias que o analisante vai dando pra gente. Inclusive, tem gente que fala assim, ai, não, acho que eu piorei semana passada, eu tive umas crises, aí eu fui no psiquiatra e comecei a tomar remédio. Mas eu digo, que bom! Isso é um sinal de progresso, às vezes não. Né? Mas ele fica com medo do que você vai achar, porque, poxa, é psicanálise, eu traí o meu analista. Que bom que traiu, porque aí você não se traiu. Tá bem. Não, tô conseguindo dormir, tô conseguindo comer. Bom, agora que tá bem, aí a gente pode analisar essas coisas. Muito louco, né? A gente ter sair dessa noção do que é a melhora, né? Do que é adaptar alguém à realidade. Que realidade, né, gente? Ou ao contrário, né? Quando o paciente vem dando várias notícias de como ele melhorou, né? Do como o tratamento está fazendo bem, a gente já fica assim, que vem aí? E ele te traz dados da realidade material, né? Eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, consegui fazer aquilo, consegui fazer aquilo. Aí às vezes a gente cava ali um negocinho que não tá tão bom assim, não tá tão... E veio pra quê, né? E às vezes a gente fica feliz, às vezes, ok, né? Já teve caso que eu atendida mais de uma vez, né? Do paciente às vezes não queria nem vir na sessão, porque só tinha coisa boa pra contar. Ué, qual o problema? Tem sessão que é só isso, gente. O paciente saiu ali de um poço de angústia, de inibição, e vai precisar, às vezes, desse analista que. Não é que vocês vão fazer isso sempre, mas é essa coisa do tato, né? Qual que é a velocidade? Às vezes, normalmente, intervir, né? Porque o paciente está esperando o quê? Que você diga assim, mas tem isso aqui, mas você ainda tá ruim. E às vezes o analista só pergunta, tá, mas
E aí, né? Tem alguma questão? Que bom que isso aconteceu com você. Que maravilha, fico feliz. Aí o paciente fica surpreso. Como assim? Não vai desconfiar de mim, né? Por quê? Porque ele desconfia. É como se ele dissesse, tá bom demais pra ser verdade, analista, né? E às vezes a gente vai cavar esse lugar de por que que as coisas não podem ser mais leves? Por que que não pode ficar em paz de vez em quando? Né? E espera que na próxima semana já vem um plot twist, porque é sempre assim, né? O que mais, gente? Fernando, Gustavo. Eu fiquei pensando no decorrer da leitura o quanto atual, né? Quando ele fala da constelação, quando ele fala da evidência, o quanto essa reprodução daquilo que é de 1936, né? Quanto hoje tem uma outra forma, outra conotação, até quando você fala da loucura, né? A loucura da época, a loucura desse momento, quanto é diferente e vai sendo conduzida principalmente para as questões da cena do capitalismo, tudo isso que afeta, né? Nossa, porque pensando quanto atual, né? Principalmente quando você vê essas palavras-chaves assim, e que se reeditam, parece que é uma repetição disso de novo, né? Se repetindo de uma outra forma, Hum? mas com o mesmo sintoma. O Freud chamava isso de tratamentos da moda, né? Não lembro em que texto, mas o Freud fala algo disso, assim, os tratamentos da moda. Que é isso, né? A psicanálise tá virando, tá sendo vista hoje como um tratamento, uma profissão da moda, né? Mas é um outro tipo de psicanálise também, que a gente pode até criticar, né? Bom, eu gostei bastante do texto. Eu acho que eu fiquei pensando muito no que você falou dessa questão da PBE, né? Porque quando eu comecei a ler, eu falei, não, será que ele está falando sobre isso, né? E são questionamentos que eu tenho mesmo, assim, de tipo, tá, mas você vai procurar um monte de estudo, mas depois você vai falar que cada caso é um caso. Então, o que que é essa evidência, sabe? E eu venho, assim, eu voltei a atender numa clínica, mas se eu posso falar de minha, assim, né? Faz pouco tempo, porque antes eu estava numa experiência do SUS. E lá era bem complicado, assim, porque tinha essa demanda, né? Tipo, resolva, 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 você tem que resolver. E enfim, muitas coisas eu acho que passavam por esse fato dessa realidade, assim, dessa coisa de ser evidente, até porque precisava, era com pessoas que tinham diabetes, e pressão alta, então, assim, tinha um número ali, né? O que que eu preciso fazer com esse número? Você tem que diminuir essa glicemia, né? Mas o que que essa pessoa estava entendendo disso? Então, eu acho que se eu tivesse lido esse texto naquela época, eu acho que eu teria tido uma outra vivência assim nesse lugar, sabe? Mas eu acho que ler esse texto nesse momento de retorno para o que eu quero fazer daqui para frente, eu acho que está sendo importante para pensar alguns casos assim. Eu fui até anotando de um caso que eu atendi hoje, inclusive, algumas coisas, porque eu acho que me ajudou a pensar muito assim sobre isso. Que bacana, né? Você traz essa dicotomia do público versus privado, né? Que pensando na banda de Möbius tá tudo junto, mas a gente é levado a isso assim do que é público, que tem que ser levado por um campo. Por exemplo, o que eu trouxe aqui muito, que é a minha clínica tem muito disso, e eu acho que isso choca muita gente ainda, que é a questão do suicídio, né? Que é uma questão filosófica por excelência, né? Na filosofia a gente entende que todo mundo que olha para um precipício pensa nisso, né? Vou matar, vou me jogar. Isso não é uma questão só de neuróticos obsessivos, como eu já ouvi por aí. Não tem essa associação. Mas veja, todo mundo em algum momento da vida vai pensar nisso quando a coisa está muito difícil. E às vezes é um problema financeiro, é um problema pontual, é uma mudança, uma separação, né? Agora, o que que isso quer dizer? Mas no setor público fica. Eu já trabalhei também em escola a gente tem que aplacar, todo mundo tem que viver, custe o que custar. Eu trabalhava num projeto que se chamava Valorização da Vida. E eu questionava. O que que é valorizar a vida para essa pessoa? Eu queria saber para aquela pessoa o que que é valorizar o que o paciente está dizendo. Olha que maravilhoso eu poder estar no espaço e dizer que eu quero me matar, eu não quero mais existir. Lá fora, não pode falar isso lá fora. Nossa, vamos procurar medicação, vamos procurar não sei o quê, vamos, né? Ou outras formas também, né? A pessoa depressiva, às vezes não tem espaço para ser triste, às vezes para estar irritada com algo que está acontecendo. TDAH, né? É TDAH, é procrastinação, ou é distração demais, é excesso de rede social, é excesso de telas, excesso de conexão e ausência de vínculo, né? Que a gente se conecta com um monte de gente. Eu comecei falando disso antes de gravar, mas com quem você está fazendo realmente vínculo?
né? E você traz algo disso, de poder fazer a clínica particular, que tem dois sentidos, né? Não é particular só porque o paciente paga, é particular porque é particular sua, da sua particularidade, né? É muito interessante você falar isso, porque quando eu estava nessa experiência, né, eu tinha uma supervisora, e aí ela vivia falando assim, ah, porque no SUS a gente não pode fazer terapia. E aí eu ficava pensando, tá, mas a gente faz o quê então? Sabe? Eu faço o quê nesse lugar, sabe? E eu acho que estar nesse ambiente público, né, que o paciente às vezes não tem esse lugar para falar, né? Porque o CAPS, enfim, é lotado né? E ter esse espaço para ele, eu acho que foi muito importante, assim, nos pacientes que eu atendi, porque tem outras pessoas falando muita coisa por ele, né? E o médico, tem o enfermeiro, tem, enfim, coisas aí que vieram na minha cabeça agora, né? Acho que Como diria o Lacan, né? O sujeito é mais falado do que fala. E eu acho que isso é fantástico. Quando eu trabalhava também no setor público, era assim, a gente não vai fazer clínica. Aí eu, oi, a gente vai lá no Foucault, né? Nascimento da clínica. O que que é clínica? Não é o ato de se inclinar? Escuta, né? Por que que se criou esse conceito de clínica particular que o paciente paga? É fazer clínica também, é escuta. A escuta pode ser uma observação, né? Observação social, pode. E por que que o público também não vai invadir a clínica privada, clínica particular? Porque ele vai invadir, né? A gente vê nas neuroses, por exemplo, muitas coisas que se replicam. Praticamente todo mundo jovenzinho que está trazendo questão de relacionamento vai falar do tal do relacionamento aberto. É incrível, sim. né? Pessoas um pouco mais assim avançadas vão falar o quê? Ou da crise climática ou da questão geopolítica agora que está todo mundo com medo, né? Mesmo que você não veja, essas notícias elas atravessam e a gente vai podendo lidar, mas essa experiência, eu falo, para mim, isso para mim, todo mundo precisa ter uma experiência com esse público. Alguém que formou-se em psicologia e foi só para essa clínica particular privada, vai ter que pedalar, fazer uma pós, alguma coisa, porque a escuta dela vai ser diferente. A escuta dela vai ser muito diferente. Não é que vai ser pior ou melhor, mas acho que fica mais rico quando a gente pode ter esse acesso. O Freud tinha esse interesse nas clínicas públicas e o Lacan, não sei se vocês sabem, né? Às vezes era o que o paciente podia pagar, tinha paciente que nem pagava também. Ia ali fazendo, né? Gente, mas eu acho que é isso, já estamos avançados, nós vamos ficar também sem almoço, né? Se vierem perguntas, questionamentos depois, podem colocar no grupo. E obrigado aí pela presença, por esse voto de confiança. Lembrando que é uma leitura, né? Com certeza eu cometi umas cagadas, umas falhas aqui, e que bom que a gente pode fazer isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom fim de semana para Tchau, tchau. vocês. Até a próxima. Obrigado, Lucas. Muito obrigado. Até. Abraço. Tchau.